Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada onde estudamos, refletimos e colocamos em prática os ensinamentos do Espiritismo. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossos episódios semanais lançados todas as segundas-feiras. No episódio de hoje, vamos refletir sobre a mais essencial das virtudes, a caridade. Mas o que realmente significa caridade à luz do Espiritismo? Ela se resume a ajudar somente financeiramente quem precisa? E por que os Espíritos disseram que fora da caridade não há salvação? Vamos refletir juntos. Começamos então com a mensagem do apóstolo Paulo, esta aqui contida no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Muito bonita esta passagem. O apóstolo Paulo, então, aqui, meus queridos amigos e amigas, já alude a essa questão do verdadeiro espírita ser esse verdadeiro cristão, porque praticando a caridade nós estamos sendo discípulos de Jesus através das nossas ações, não só através de palavras, mas através das nossas ações, independente a qual culto, como ele fala, a qual culto que nós pertencemos, a denominação, o rótulo que nós possuímos. Kardec vai falar nesse mesmo capítulo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, de que a caridade ela está ao alcance de todo mundo. Ele até comenta, ele fala do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Todos nós estamos, então, aptos a exercitar esta virtude da caridade. O que é a caridade? Explorando aqui um pouco sobre a palavra em si e sobre o conceito normalmente associado com ela, nós temos que no senso comum a caridade ela é vista como doações, como ações voluntárias ou ajuda material. Mas o Espiritismo nos convida a considerar outros fatores também, a ir além. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vejamos então, meus queridos amigos e amigas, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições das outras pessoas e o perdão das ofensas. Aqui os espíritos estão englobando muito mais do que somente aquela doação material ou a doação até mesmo do tempo que nós possuímos. Eles estão falando de uma modificação do sentimento, o que muitas vezes não é observado facilmente, mas exige essa modificação interior de fato. Começamos então a expandir o nosso conceito, a nossa ideia de caridade, vendo que a caridade ela não é apenas essa ação exterior, é uma disposição interior, é a forma como que nós pensamos, como que nós sentimos, como que agimos e como que reagimos diante do próximo. Lembrem do perdão das ofensas, da benevolência, da indulgência. Caridade é também ter paciência quando há irritação, também é compreender quando se é ofendido, é ser gentil quando ninguém está vendo ou quando nós estamos fazendo aquilo sabendo que não seremos reconhecidos, que não haverão aplausos. Mas e então a salvação? Fora da caridade não há salvação é um dos lemas, eu diria, do Espiritismo. Nós já ouvimos isso, aqueles que frequentam centros espíritas, que assistem palestras, já ouvimos algumas vezes. O que quer dizer isso? Essa frase central está no Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec vai nos falar que sem a caridade não há base moral.
A fé ela pode vacilar, o conhecimento pode ser mal utilizado, mas a caridade, que é um reflexo da lei de amor, ela é eterna. Os Espíritos nos falam que todas as virtudes conduzem à caridade. Sem ela não há verdadeira virtude. É importante lembrar também que quando os Espíritos falam de salvação, eles não se referem a um paraíso exclusivo ou a salvação de uma condenação eterna, conceitos que o Espiritismo não propõe. Inclusive já falamos disso no episódio da Justiça Divina. A salvação aqui, ela significa essa evolução espiritual, essa oportunidade de crescimento espiritual. Sem a caridade, o espírito continua preso ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, que são essas chagas da humanidade. Então, quando nós não somos caridosos, quando não exercitamos esta virtude da caridade, de certa forma estamos então dando espaço para o orgulho, para o egoísmo tomarem raízes e crescerem em nós. E isso atrasa o nosso progresso espiritual, atrasa, para usar a mesma palavra aqui, a salvação. O benfeitor espiritual Emmanuel, que escreveu através das mãos abençoadas de Chico Xavier, fala em várias das suas mensagens sobre a caridade, nos falando como que a caridade é a suprema síntese dos ensinamentos de Jesus. É essa luz divina do coração que sabe amar em silêncio, sofrer com dignidade e servir sem esperar. Portanto, ela é muitas vezes invisível aos olhos humanos. A caridade na prece silenciosa por alguém que nos feriu, no domínio das palavras que poderiam ferir, ou no abraço que acolhe sem julgamento, todas elas são, de certa forma, invisíveis. No livro Fonte Viva, Emmanuel também vai nos falar que quem estima a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Ele aqui já alude a uma forma de sermos caridosos. Em outra mensagem, ele vai também falar que a caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Ou seja, aqui, meus queridos amigos e amigas, ele fala para que nós não desdenhemos aquela caridade que é uma ajuda material. Mas ele vai dizer assim: é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Eles pertencem a Deus. E ele vai dizer que dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Vejamos que reflexão interessante. E isso que ele fala combina muito com o que a benfeitora Joana de Ângeles, que escreveu através do Divaldo Franco, nos fala quando ela diz que a prática da caridade, ou seja, exercitar essa virtude, é um amadurecimento psicológico. Ela comenta em várias mensagens como a caridade é esse eficaz remédio para a alma, porque ele ajuda a dissolver o ressentimento, abrir o coração e conectar o espírito à harmonia divina. Porque quem pratica a caridade, meus queridos amigos e amigas, também se cura. Ao tirar o foco do próprio sofrimento e olhar com empatia para o outro, o amor começa a germinar, começa a circular, e esse amor cura, suaviza, liberta. Através desses atos caridosos de verdade, nós conseguimos então nos desprender do orgulho e do egoísmo. Temos também a relação da reencarnação e da lei de causa e efeito, quando nós vemos que a caridade tem um papel essencial nesse processo de reparação espiritual. Ao praticarmos a caridade, não estamos apenas ajudando os outros, estamos também, muitas das vezes, ajudando a reparar o nosso passado. Cada gesto de amor é uma semente plantada que um dia florescerá em forma de paz, de amparo, de luz. Até porque os Espíritos vão nos falar de que
Toda virtude tem mérito próprio, mas a caridade está acima de todas, porque é o sinal mais evidente do progresso individual. Então, quando nós exercitamos a caridade, estamos dando esse sinal do progresso individual, do amadurecimento psicológico, como a Joana de Ângeles nos falou. Agora, trazendo para uma parte mais prática, como que nós podemos exercitar essa virtude no dia a dia? Primeiro, vamos pensar em maneiras mais simples de viver essa virtude. Então, através do próprio pensamento, evitando julgamentos, nós colocamos pensamentos bons a quem está em sofrimento. Tudo isso nos ajuda, ou seja, a prece, a benevolência e a indulgência sendo praticadas. Podemos também exercitar a caridade através das palavras. Falar com gentileza, com consolo, com incentivo, utilizando-se da sinceridade do nosso coração, sem ferir o próximo. E nós podemos exercitar também através das ações, oferecer ajuda, mas também oferecer a nossa presença, o nosso ouvido, o nosso ombro amigo, com muita paciência. Através das ações nós podemos também exercitar a caridade, fazendo o que os Espíritos nos recomendaram, que é o perdão das ofensas, algo que é tão difícil de conseguir, mas tão importante. Até porque Kardec nos lembra que o valor do ato está na intenção. Então, mesmo o menor gesto, se feito com amor, se feito com esse olhar caridoso, terá um grande peso espiritual. O nosso Mestre Jesus, que sempre falou tão bem, utilizou-se de parábolas para que as pessoas tivessem um entendimento mais fácil. E a parábola do bom samaritano, talvez uma das mais famosas do nosso querido Mestre, é uma que fala diretamente da verdadeira caridade, da ação caridosa, ainda mais daquele samaritano quando comparada com os outros que ali haviam passado e que tinham sim condições de ajudar aquele homem que estava necessitado. No Evangelho de Lucas nós achamos a seguinte passagem do Mestre: dai antes esmola do que tiverdes. Emmanuel elucida essa passagem nos dizendo o seguinte: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, a caridade, ela é muito mais do que aquilo que damos, é aquilo que, de certa forma, irradiamos através dos nossos sentimentos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas preces. Em um mundo muitas vezes frio, praticar a caridade é ser essa fonte de calor e de luz, é ser esse bom samaritano da parábola. É escolher o amor onde outros escolhem o orgulho. É ser o bom solo onde a semente do bem pode florescer. Então eu convido à pergunta: onde que eu posso ser mais caridoso hoje? Que pensamento, que palavra, que atitude pode trazer luz ao dia de alguém? Talvez a resposta a qualquer uma destas perguntas seja o início de um novo capítulo duradouro para a nossa alma. Chegamos ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer muito por estarem aqui comigo. Se essa mensagem sobre a caridade e as formas que nós podemos ser caridosos tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Seja um mensageiro de bondade no dia de alguém. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá, pratique a caridade, sirva com amor e caminhe na luz. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.